E agora, temos a satisfação de ter com nós aqui nosso irmão Adilson Simas, que irá nos agraciar com o consolo do assunto A Reencarnação Explica a Causa das Aflições, que a espiritualidade lhe guie. Boa noite a todos. Estão todos bem? Cada um que aqui veio em busca de alguma coisa, alguma dúvida, algum consolo, algum esclarecimento. Todos estamos reencarnados. Já pensamos nisso? Por que ainda aqui estamos? Por que ainda sofremos? Porque as aflições são maiores do que as alegrias que se abatem na nossa existência. E principalmente quando ainda estamos num momento de alegria com os familiares, que de repente bate um site e a gente fica triste, fica angustiado. O Chico, em certa ocasião, afirmou o seguinte: a questão mais aflita para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Todos nós, quando desencarnamos de corpos anteriores, tivemos esse pensamento na consciência. Por isso que estamos aqui novamente, pela misericórdia, com os mesmos familiares, mesmo aqueles que nos causam desconforto, porque sabemos que eles são necessários para o nosso progresso moral. Enquanto então nós perguntamos, por que nós ainda passamos por tantas vicissitudes? E no Livro dos Espíritos, que não é uma obra de Kardec, como muitas das pessoas interpretam, ele simplesmente sistematizou a orientação dos Espíritos que vieram nos auxiliar para a nossa grande transformação íntima. Por isso é importante dizer que Kardec não fundou a doutrina dos Espíritos. Isso não quer dizer que ele também não tenha sido aquele mensageiro divino que veio coparticipar das mensagens trazidas pela espiritualidade superior através do Espírito de Verdade, mas e principalmente cumprindo a promessa de Jesus, queria nos trazer o Consolador prometido. E esse consolo só nos dá essa paz no coração quando nós temos a certeza de entender por que as coisas acontecem na nossa vida de uma forma que às vezes nós não queremos que aconteça. Por isso que não existe destino, não existe azar e não existe sorte. Mas muitos podem perguntar, por que tantos praticam maldade e ficam impunes? Porque para uns dá tudo certo e para outros não? Alguns de nós podem se incluir nisso. Porque uns vivem na aparência ou opulência, sem preocupar-se com as misérias dos outros, e aqueles outros vivem tanto na miséria. São muitos, os nossos porquês. E se não analisarmos a vida como ela sendo eterna, não existe explicação. Por isso a doutrina é racional. A fé que todos devemos ter não é dogma, não é um dogma, é a fé raciocinada. Porque só através da razão e do conhecimento esclarecido é que nós podemos entender as nossas aflições. Então o que é que nós estamos sentindo atualmente nesta encarnação? Angústia? Agonia? Inquietação? Ansiedade? Tormento? Tortura? Ou qualquer outra sensação que nós não podemos explicar ou não conseguimos definir ou não temos a palavra para isso. Aflição é tudo isso e muito mais, pois simplesmente, meus irmãos, reflete a nossa intimidade. Por isso, quando o Chico nos disse que a consciência, quando expandimos através da chamada morte, nos faz pedir à espiritualidade a súplica do retorno.
com todos aqueles que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram. E sempre aqueles que mais nos causam desconforto, devemos entendê-los como os nossos instrutores, para que possamos nós evoluirmos e aceitarmos do jeito que eles são. Então a aflição, além dessa nossa intimidade, é explicado pela doutrina dos Espíritos, né, que é o resultado das nossas ações, e não as ações dos outros. Mas se nessa encarnação eu sou uma pessoa tão querida, pratico a bondade, não faço mal a ninguém, não penso mal de ninguém, por que eu ainda sofro? E só tem uma explicação. É que em reencarnações anteriores, nós praticamos algum tipo de equívoco contra alguém. Dentro da lei da ação e da reação, ocorre justamente aquilo que nós fizemos de uma forma inversa. Se nós praticamos a bondade, e hoje nós somos bondosos, e ainda assim sofremos nesta existência, é dito pela espiritualidade que às vezes numa anterior nós somos pessoas boas. Mas também é dito e explicado que nós somos seres de muitas reencarnações. Dizem uns que são centenas de reencarnações. E que antes de habitarmos esse planeta fundado por Jesus, o Mestre do Amor, nós éramos seres ainda muito inferiores, em que o nosso instinto predominava, como hoje ainda predomina em algumas das nossas ações, que deveriam ser de uma forma racional e não impulsiva, porque a impulsão traz dentro de cada um ainda o nosso instinto inferior. Em muitas situações, até pela forma como nós nos conduzimos nas relações, apressadamente nós antecipamos essas aflições, não é isso? E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Jesus fala das bem-aventuranças, quando está dito: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino de Deus. E os pobres, porque também é o reino. E o mais interessante nas bem-aventuranças é quando ele diz: bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis no futuro. E quando é que nós vamos rir? Quando nós evoluímos moralmente. E saímos das encarnações que nos são oportunizadas pela misericórdia de Deus, praticando sempre a bondade em favor, principalmente daqueles que nos praticam a maldade. Então, ser bem-aventurado, ser bem-aventurado, significa ser feliz. Se pensamos que a vida termina com a morte do corpo, então as palavras de Jesus não teriam nenhum sentido. Mas se aceitarmos Jesus como o Espírito mais perfeito que veio até a Terra, para nos auxiliar e nos ensinar a praticar essa caridade em favor do bem, quer dizer, em favor do próximo, essas bem-aventuranças nos consolarão e nos darão a explicação porque ainda elas acontecem, principalmente com aqueles que estão conosco. Ao interpretarmos as vidas sucessivas, através das quais nós, como os espíritos imortais, vamos evoluindo e nos aperfeiçoando, podemos também ver nessas palavras a lei da causa e do efeito, que juntamente com a lei da imortalidade, tornam possível o cumprimento dessas promessas. É dito pela espiritualidade, quem lê, se aprofunda no estudo, sabe que as mensagens daqueles irmãos desencarnados vêm de diversas formas. E conforme eles saem do corpo, a consciência expande
e explica através das reuniões mediúnicas o que eles necessitam ou o que eles vêm nos auxiliar para que nós não pratiquemos as mesmas situações equivocadas que eles praticaram. Então hoje tem essa certeza científica que antigamente não existia, tanto que a maioria dos cientistas de então, da época de Kardec, ao virem tentar provar que o espiritismo era charlatanismo, na realidade conseguiram comprovar a existência dos espíritos após a morte. Então a lei da causa e de efeito, ela se cumpre através da lei da reencarnação. É a chave para nós compreendermos os ensinos de Jesus, pois a justiça de Deus, meus irmãos, ela funciona sempre para o espírito de acordo com o seu entendimento, dando a cada um conforme as suas obras. É a lei que todos nós, queiramos ou não, estamos influenciados, porque nós fomos criados pelo fluido amoroso que é Deus. E dentro dessa situação fluídica, em cada instante que nós violarmos, nós sofreremos. E em cada instante que nós repararmos o equívoco através da prática do amor, nós nos elevamos e retornamos ao fluido divino. Esse amor divino que está em cada um de nós, na nossa consciência. Por isso, desde pequeno, quando incorporamos, ainda crianças, nós já sabemos quando praticamos alguma coisa certa ou errada. Ninguém nos ensinou. Mas onde está isso? Na consciência? Porque justamente a lei dita pela espiritualidade está em nós, porque nós somos a criação dessa lei do amor. Então o processo que nós todos temos do crescimento espiritual está associado à dor e ao sofrimento. Primeiramente em razão da nossa evolução moral, que por certo não é das mais dignas. Por que eu digo isso? Muitos de nós aqui, a maioria de vocês, não estou me incluindo, são pessoas boas. Conheço muitos aqui, pessoas muito boas, que praticam sempre a coisa correta. E se ainda sofrem, essa é a explicação. Foi de situações anteriores, pretéritas, que pela misericórdia divina nós não lembramos. Vocês já pensaram a situação de ter um filho, um marido, uma mulher, que no passado cometeu um ato totalmente contrário a nosso desfavor? Como que nós iríamos amá-la, essa pessoa, hoje? Então, essa certeza de que elas estão novamente conosco é que a espiritualidade deve nos dizer: aceite, seja humilde, seja grato por estar acontecendo. O André Luiz informa que a dor ela pode ser uma dor de expiação, isto é, ela vem conosco na caminhada dos séculos, como consequência do nosso desequilíbrio mental, ou por ações irrefletidas, e podem estar associados no remorso, no arrependimento, no sentimento de culpa, etc., servindo muitas vezes para o resgate devido que fizemos equivocadamente através do livre-arbítrio. Então, cada um de nós faz aquilo que quer. Ninguém pode nos obrigar a ser maus ou a ser bons. Nós escolhemos o que queremos. Não aceitar o outro do jeito que ele é o que nos causa mais problema. Porque nós exigimos que eles façam aquilo que a gente pensa que eles têm que fazer. Por isso que a família tem esse problema, mas é a célula primeira que vai nos ensinar justamente como nós podemos evoluir moralmente. A chamada dor evolução, também do André Luiz, ela serve para o nosso progresso, está associada ao esforço e resistência perante o meio em que estamos inseridos. Justamente o que eu falo: família, trabalho, meio social, os amigos, os chamados inimigos. Fortalecendo a nossa fé no futuro, porque nós sabemos, irmãos, se estamos aqui numa terra em que
ainda vai se regenerar, mas é de provas e expiações, nós sabemos que vamos reencarnar. Nós necessitamos reencarnar. São poucos os espíritos missionários que vieram nos auxiliar. E é dito pela espiritualidade que aqueles que estão vindo hoje são espíritos mais puros do que nós que aqui estamos habitando. Mas também estão vindo legiões de espíritos inferiores para ter o nosso auxílio. Então a mudança está em cada um de nós. E finalmente, chamado a dor auxílio, ela pode ser as enfermidades se manifestando de diversas formas. E ser suportadas com resignação, servem para evitar que cometamos atos piores, como também para nos preparar para a desencarnação. Que chato saber que nós todos vamos deixar esse corpo, né? Mas não tem um aqui que não vai deixá-lo. Todos têm que se preparar para isso. Por isso que as conquistas físicas, materiais que nós mais queremos aqui na Terra, não nos trazem esse conforto íntimo. Porque em cada coisa que nós conquistamos, nós queremos cada vez mais. Por quê? Porque não cessa o desejo de ter alguma coisa para nos deixar feliz. Mas o que vai nos deixar feliz e nos deixa a cada instante é quando praticamos o bem ao próximo. Porque esse fluido do pensamento nos auxilia primeiramente, para depois ao outro. Isso tudo faz parte dessa harmonia que nós estamos inseridos. Então, por vezes, meus irmãos, essas dores nos auxiliam a recuperar de certos enganos passados, habilitando-nos a refletir melhor sobre a vida. A vida é eterna, as existências são reencarnatórias. Nós somos seres eternos, criados pelo amor. Então, fora da razão, nós não conseguiríamos entender por que ainda nós sofremos. O raciocínio vem através do esclarecimento da doutrina. E esse esclarecimento vem trazido pela espiritualidade superior, que são os nossos mestres. Mas principalmente, trazido por Jesus, através desse evangelho de amor, que poucos praticam. Muitos leem, mas não praticam. A prece, que aqui na casa é explicada de uma forma emotiva, que nos auxilia, nós saímos um pouco melhores. Mas a prece sempre é o bom pensamento também. Porque em cada instante que estamos elevados através do pensamento, o fluido chega na espiritualidade superior. E esse contato nos auxilia para que possamos deixar de sofrer mais. Ou tanto. Por quê? Deus é bruto, Deus é amor. Então aquele Deus antigo, que muitos de nós, os mais experientes, sabia que era o Deus da vingança. Como que alguém podia entender que o Deus podia auxiliar um povo em detrimento de outro, se todos somos filhos dele? Isso era falta de raciocínio. E a doutrina hoje nos vem esclarecer sobre isso. Deus é uno. Não importa as religiões que são fundadas pelos homens. Jesus não fundou nenhuma religião. O que ele veio trazendo no nosso coração, veio trazer aquilo que já temos, está obscurecido pelo nosso egoísmo. O que é? O amor. Ele veio nos ensinar como desobstruir, através do egoísmo, esse sentimento que nos fará evoluir e sermos seres puros no futuro. Vamos reencarnar. Como queremos reencarnar? De que forma estamos nos preparando para isso? Essa é a pergunta que cada um deve fazer a si mesmo. Estou agindo conforme os ensinamentos do Mestre? Jamais deveremos nos revoltar contra Deus, porque Deus é justiça. No livro dos Espíritos, no capítulo 2, que diz qual é o objetivo da encarnação,
E a espiritualidade nos dá essa certeza, ratificando o que eu já falei. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na criação, na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Nós sabemos que o mundo tem a psicosfera necessária em que nós estamos inseridos. E sabemos todos na doutrina dos espíritos que somos trinos. Somos espíritos que, para se manifestar nesse corpo, vamos buscar no fluido cósmico da Terra que hoje estamos, o perispírito que possa desenvolver. Quando é perguntada a espiritualidade, o que é o espírito, nós não temos ideia do que somos. Eles dizem, para uns pode ser uma chama, para outros, por quê? Porque não tem forma. Tudo é pensamento. Nós achamos que somos isso que estamos vivenciando hoje. Não somos. O corpo do Adilson hoje, desse jeito, só tem que ser agradecido a Deus, ou de cada um de vocês. Por isso que ninguém deve reclamar do que é, porque o que somos é o que necessitamos ser para evoluirmos. Essa explicação é racional, não é religiosa. Quem aceita Deus como a causa primária de todas as coisas, vendo-o na sua própria obra, no próprio dinamismo da vida em todos os seres vivos, não pode deixar de considerá-lo em seus atributos infinitos de perfeição, de inteligência, bondade e justiça. Também na questão 166, que fala sobre a pluralidade dos mundos, cada um de nós, que já habitamos mundos inferiores à Terra e estamos hoje aqui, já temos algum tipo de progresso. Mas necessitamos melhor, que esse progresso se torne melhor para que na próxima vinda, venhamos no mundo de regeneração, em que será a Terra. Queremos retornar à Terra? Temos que nos modificar. Se continuarmos a sermos egoístas, vaidosos, orgulhosos, arrogantes, impacientes, intolerantes, com todos aqueles que estão conosco, com certeza nós vamos ficar no mesmo planeta, numa próxima de provas e expiações. Essa certeza é tão clara que Kardec escreve: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Por isso, quando as tragédias pessoais e familiares ocorrem na nossa existência, meus irmãos, não é por castigo divino. São necessidades que nós ainda temos que passar. E se a resignação fizer parte dessa situação dolorosa, nós iremos evoluindo cada vez mais. É difícil? É dificílimo. Assim como nós também temos uma dor física, o remédio mais amargo é que faz a cura mais rápida. É por isso que a resignação aceita de uma forma mais consciente, nos faz progredir mais rapidamente. Então todos devem compreender-se que Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus, aquilo que já havia falado anteriormente. E hoje, considerando suficientemente maduros para compreendê-la, revela-se por completo através da doutrina dos Espíritos. Não existe na Terra nenhuma religião
que consiga explicar de uma forma tão racional toda a nossa existência, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento e as poucas alegrias. Então, dito que as causas das origens das aflições são de duas espécies, pode ser cometida nesta mesmo. O que nós praticamos antes? Aqueles mais experientes. Fizemos tudo certinho até hoje? Ou não? Cumprimos com os nossos propósitos ou falhamos pelo nosso egoísmo? Então, já começa a acontecer agora esse processo aflitivo. Ou então, se hoje somos, como eu falei anteriormente, uma pessoa boa e acontece o sofrimento, são de vidas anteriores. Essa é a explicação muito lógica daquilo que estamos passando. Porque Deus não criou o mal, pois sendo puro amor, Ele estabeleceu as suas leis, que são sempre voltadas para o bem, e aqueles que não as praticam fielmente, sofrem. Portanto, a maldade é uma criação do homem, que utiliza o livre-arbítrio aliado à sua vontade para realizar o que quiser, sendo responsável pelas consequências das suas ações. Deus não castiga o espírito. Aliás, Deus não castiga, o espírito sofre pelo mal, então, que ele faz. Por meio da reencarnação, se cumpre a justiça de Deus, pois ele dá novas oportunidades para que todos seus filhos se corrijam. Está bem explícito para todos nós. Se houver alguma dúvida, aconselho a leitura do Pentateuco, começando pelo Livro dos Espíritos. São só 5. Estão todos aqui. Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese. E posteriormente, quando ele desencarnou, Kardec, tudo aquilo que tinha deixado, a sua esposa colocou obras póstumas, que é uma complementação. Mas se todos quiserem estudar um pouco mais, estão convidados a vir na casa. Aqui não existe professores, todos somos alunos na Terra. E todos estudamos juntos para evoluirmos, através do conhecimento, entendendo o que estamos passando. Então, conforme a lei de causa e efeito, o mal que fizemos retomará para nós, assim como o bem que temos feito, seremos recompensados pelo bem. O apóstolo Pedro, ele disse: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, olha só, a prática do amor incondicional compensa os males que nós fizemos. Porque a maioria de nós quer amar desde que alguém nos ame. Eu te amo, tu me ama? São sempre as perguntas que a gente faz, né? A gente não ama por amar. Eu só te amo se tu me amar. Ou eu só te amo se tu me der um presente. São condições que nós colocamos nesse sentimento, quando na realidade o amor deve ser incondicional. Eu te amo porque te amo. Se tu não quer me amar, o problema é teu, não é meu. Eu te amo. É difícil, né? Porque nós ainda somos apegados aos, vamos dizer assim, aos agradecimentos daquilo que fizemos. Por isso que nós sempre achamos que quando praticamos o bem em favor de alguém, que ele não responde da forma que queremos, eles são os ingratos. E aquele ressentimento aflora no nosso coração, nos prejudicando. Porque a mágoa, a revolta, a vingança, o ressentimento são situações que causam mal àqueles que pensam assim, ou que querem praticar esse tipo de ação. Porque aquele outro, que se não tiver afinado com esse pensamento, não acontece nada. Mas em nós já está. Por isso a importância do pensamento sempre para o bem, porque o pensamento constrói. Pensamos e estamos construindo. A maioria de nós, antes de falar, está pensando. Às vezes eu quero aqui falar alguma coisa e de repente vem outro pensamento. E eu entendo que é pela intuição. E vocês também, quando tem um tipo de situação de revolta,
que quer dizer alguma coisa, Chico dizia, não diga em seguida, pense no que vai dizer, porque a sequência em seguida, ela é instintiva, e daí nós não estamos pensando, estamos agindo ainda como seres inferiores. Então, nós quando sofremos uma aflição, se procuramos a sua causa, encontraremos sempre a nossa própria imprudência, nossa imprevidência ou alguma ação interior, justamente pelo esclarecimento da doutrina. Não há punição, não há acaso, não há nada desse tipo de ações que muitas das pessoas dizem, mas assim, se Deus me ama, por que aconteceu isso? Onde é que está Deus que fez isso comigo? Deus está em nós. Nós é que temos que fazer os atos que, como Ele nos criou, que são os atos de amor. Consideremos a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um pantanal. E poderemos compreender por que não se envia aos hospitais as pessoas sadias. Nem às casas de correção aqueles que não praticaram qualquer crime. Porque os lugares não são propícios àqueles que eles necessitam passar. Então, se hoje estamos passando por tudo isso que se nos acontece, meus irmãos, são pelas nossas necessidades. Agradeçamos a Deus o esquecimento nesta existência das anteriores, pois não deve ter sido em favor do bem, exceto para aqueles que retornarem em missão. Então, aquelas pessoas que hoje nos servem de exemplo e que nós gostaríamos de fazer o que eles fizeram, são os missionários que vieram nos auxiliar. Sempre temos que agradecer a eles. Se a causa de uma infelicidade não foi das ações de agora, como eu disse, né? Não está provado agora, foi de outra. Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Porque nós sabemos que as causas sempre iniciam na família. E as famílias são constituídas, muitas das vezes, por ambições materiais. Que as pessoas vão buscar a coisa material no outro. Aquela pessoa assim tem que casar com ele ou vice-versa. E quando desiste justamente e aflora a necessidade de sermos felizes com aquelas pessoas que escolhemos, e só escolhemos por interesses materiais, o sofrimento aflora. O Evangelho ensina e esclarece. Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvesse neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, pois dirão, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nesta situação. Entretanto, sabemos que todo efeito é uma causa, e assim essas misérias não são efeitos de uma falha divina, mas de uma causa equivocada, praticada por nós mesmos. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiados ignorantes para fazer uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o melhor. É dito pela espiritualidade superior que nós suplicamos a reencarnação. Quando desencarnamos, nós chegamos no plano espiritual, eu quero retornar para não fazer mais tanta coisa errada que eu fiz. E às vezes, nós participamos de como viremos e o que iremos passar. E a maioria dos atos praticados impensadamente são obrigatórios a passarmos. Então, assim, a expiação ela sempre serve de prova. E nem sempre é uma expiação. A expiação serve sempre de prova. Desculpem,
Expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Deu para entender a diferença? Tudo que expiamos é para reparar os maus, e as provas para nos evoluir mais ainda em algumas ações que nós desejamos e que ficaram omissas em situações anteriores. Então, as provas e expiações são sempre sinais da inferioridade relativa, pois aqueles que é perfeito não necessitam mais ser provado. Jesus, o ser mais perfeito que veio na Terra, ele era Cristo antes da Terra, e ele foi escolhido por uma espiritualidade superior ainda para formar esse planeta, para que nós todos viéssemos aqui retornando, aprendemos a sofrer com resignação, entendemos a causa das nossas aflições, para que saímos todos daqui melhores numa futura reencarnação. Saibamos então, irmãos, aceitar essas dores e sofrimentos com resignação e humildade, a fim de que sejamos fortalecidos como espíritos, não só para vivenciarmos nessa existência, mas buscando melhoramento moral para uma futura reencarnação, repetindo o que eu já falei, e agradecendo o reencontro com todos que fazem parte desse momento, sejam afetos ou não, mas e principalmente fortalecer a nossa fé em Deus, que pelo seu amor infinito sempre está ao nosso lado, em qualquer situação, e que Ele possa nos pacificar, e que possamos ser todos daqui esclarecidos, uma forte intenção do melhoramento, para todos aqueles que estão conosco nessa existência, como eles são. É para isso que nós estamos com todos os nossos familiares, amigos e aqueles que convivem conosco. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Muito obrigado pelos esclarecimentos tão importantes para que a gente possa seguir a nossa vida e que possamos levar essas palavras para contribuir com a nossa evolução, nosso desenvolvimento.